será que a culpa é da Virgínia ou de qualquer outro influenciador que anuncie casas de aposta? E eu já vou avisar aqui que esse vídeo ele vai ser um vídeo longo, ele vai ser um vídeo mais denso. Então, se você não tem a disposição, a vontade, a maturidade, o que quer que seja, para assistir um vídeo longo ou para ouvir uma opinião que talvez seja diferente da sua, a minha sugestão é que você passe esse vídeo e vá assistir outra coisa. Agora, para você aí que ficou, esse tema, ele tem muitas camadas. E eu vou começar aqui falando que, apesar da minha abertura, eu não gosto do termo culpa. Porque o termo culpa, ele carrega um quê passivo. Percebe que culpar não resolve muita coisa? Você culpa, eventualmente a pessoa vai se sentir culpada ou vai ser punida, mas não resolve a questão. Então eu prefiro usar o termo responsabilidade, que responsabilidade tem a ver com habilidade em responder. Quando você é hábil em responder por algo, você pode fazer algo diferente, tomar uma ação e mudar aquela situação. Então vamos falar aqui de responsabilidades. E falando de responsabilidade, eis um tema de responsabilidade coletiva. Tô vendo muita gente culpando aquelas pessoas que têm maior visibilidade, quando existe todo um sistema que deve ser responsabilizado por esse fato, né? Por como as coisas estão andando devido às casas de aposta. E eu vou começar aqui pelo que eu percebo como o que tem maior responsabilidade até o que tem menor responsabilidade em um sentido de ter habilidade em responder, em de fato resolver a situação. Então eu vou começar pelo governo. Um governo trabalhando em todas as esferas, tá? Independente de quem senta naquela cadeira, o papel do Estado é zelar pelo bem-estar da sociedade. Eles precisam gerir a que seja a cidade, o Estado, o país, de forma que promova bem-estar na população. Por isso, na minha percepção, é o maior responsável. Se vocês me permitem fazer um pedido, que não vire uma discussão sobre qual político é melhor, qual lado é melhor, qual lado é pior. Não é esse o foco da discussão. Eu não gostaria que o tema do vídeo saísse do foco das bets e fosse para o foco de quem é melhor ou quem é menos pior. Porque isso não está em questão nesse momento. Então, independente de quem senta na cadeira, o governo ele tem uma maior responsabilidade. Poderia, por exemplo, pôr regras mais rígidas, ter uma fiscalização melhor das casas de apostas e até mesmo rever a permissão dessas casas de aposta de atuarem no Brasil. Além de poder exigir regras mais rígidas para propaganda de casas de aposta, por exemplo. Então o governo ele tem essa área de habilidade. Sem mencionar uma área de responsabilidade anterior a essa, que é o investimento em educação, que é de responsabilidade do Estado. A gente tem um déficit educacional grande, e eu não estou falando só de educação acadêmica, educação formal. É educação como um todo, educação acadêmica, sim, que é importante, mas também a educação emocional, educação financeira, educação cívica, educação física num sentido de conhecer o próprio corpo e entender como melhor cuidar dele, a educação num sentido mais global da coisa. E uma educação que ensine a de fato pensar, a de fato discernir, a olhar uma informação, interpretar, contextualizar e a partir daí emitir uma opinião ou tomar uma decisão. Eu vou até tomar um golinho de café porque eu vou falar a seguir. Talvez, nesse momento, alguém esteja pensando: ah, mas isso é utópico, querer que o governo invista em educação, porque não é interessante se dar uma educação de qualidade, porque uma população menos informada, eu não diria nem menos informada, vou corrigir aqui, uma população com menor discernimento é mais fácil de manipular, é mais fácil de conduzir. Ok, consigo entender isso. No entanto, existe um passo entre perceber isso e normalizar
isso, porque não é o que deveria acontecer. Ah, mas as pessoas priorizam o dinheiro, o poder acima da sociedade. Ok, acontece? Acontece. Mas, novamente, não deveria ser normalizado. Nós escolhemos, enquanto população, quem ocupa aqueles cargos. Então, dizer, se conformar com essa situação, para mim, não parece saudável, vai de contra o que eu acredito. Então, eu prefiro compartilhar aquilo que eu tô vendo. E da onde eu tô vendo, é responsabilidade do Estado investir em educação. E por que isso é relevante nesse tema? Uma pessoa que tem mais discernimento, informação, que desenvolveu essa habilidade de agir mais racionalmente e não tão emocionalmente, que desenvolveu habilidades cognitivas, emocionais para tomar uma decisão, e quando eu falo emocionais nesse caso é entender como o seu emocional se comporta e como que isso influencia na sua decisão. E isso também é ferramenta para tomar melhores decisões. E eu sou publicitária, então a gente é ensinado a manipular as emoções para gerar venda. Só uma questão. Mas enfim, uma pessoa que consegue discernir a informação, ela tem mais ferramentas para lidar com o impulso. E é claro que existem aquelas pessoas que têm um vício, que é uma doença, e que não vão conseguir controlar o impulso como uma pessoa que não tem o vício. Mas, ainda assim, talvez com uma melhor educação, e isso é um super talvez, porque eu não tenho base científica para falar disso, mas talvez com uma melhor educação emocional, um melhor conhecimento de si, ela tenha um maior indicativo, antes de começar a julgar, de se de repente ela está mais predisposta a um vício ou não. Mas enfim, de modo geral, a educação das pessoas, essa capacidade de discernir, de fazer escolhas, contribuiria sim para que as pessoas não perdessem tanto dinheiro em casas de aposta. Uma educação financeira, uma pessoa que tem uma educação financeira, que tem informação, tem menor tendência a ir lá e investir o dinheiro que tem e que não tem dentro de uma casa de apostas. E aí fica as perguntas para o governo, né, para os governantes. O que está sendo feito para proteger as pessoas? Que medidas vocês vão tomar para proteger as pessoas desse vício, dessa situação que já é uma situação que gera um prejuízo além do individual, um prejuízo social e econômico para o país. E não me venha com a CPI como grande solução para o problema, porque se for para conduzir a CPI da forma vergonhosa que ela foi conduzida, né, na presença da Virgínia, assim, acho que fica bem claro que estamos longe de ter uma solução. E trazendo pontos do que eu vi sobre essa CPI, do que foi transmitido, pelo menos na mídia, sobre essa CPI, além do comportamento completamente antiprofissional e inapropriado, tanto dos políticos quanto da Virgínia, tem aí, na minha percepção, enquanto comunicadora, uma estratégia de distração. Tanto da Virgínia, né, que se fez ali de ai meu Deus, ai como eu não sei de nada, quanto dos políticos, né, do poder público que estava ali para que ela prestasse esclarecimentos e em vez de exigir esclarecimentos, pediram foto. Que maravilha, né? Mas isso tem, falando de comunicação, para ela e para quem tem interesse que as casas de aposta continuem operando no país, faz sentido distrair as pessoas com memes, né? Sabemos que nós brasileiros somos reis do meme. Então, a Virgínia confundindo o microfone com canudo, a Virgínia com aquela aparência infantilizada, ela sendo tirada de idiota pelas pessoas, virando meme, virando piada, tira a atenção do real ponto, né? Do foco da questão, do motivo daquela CPI, que era que esclarecimentos foram prestados, que medidas foram cobradas, né?
Que ações foram tomadas? Que conclusões a respeito da forma de anunciar casas de aposta foram tomadas? Isso não repercutiu. O que repercutiu foi o circo. Desculpa, mas o melhor termo que eu tenho para isso é circo, que foi feito dentro daquela CPI. É uma estratégia de disfarçar, uma cortina de fumaça, né? Para a situação real. Eu distraio e funciona. Eu distraio a população com entretenimento, com meme, com a piada, com o que é fácil de consumir, e tiro a atenção daquilo que realmente era importante que se estivesse prestando atenção. E sim, eu entendo que o momento de uma CPI, no momento que está, é um momento de investigação, não é um momento ainda de decisão. Mas ainda que não seja um momento de decisão, a forma que foi conduzida foi, no mínimo, para dizer o mínimo, pouco profissional e pouco efetiva, né? Os questionamentos que fizeram para a Virgínia e as respostas que foram dadas. E aí, logo depois do governo, o segundo responsável que eu enxergo são os veículos de mídia, né? São aquelas pessoas que vendem o espaço publicitário, que permite que se anuncie casas de aposta em larga escala. E aí a gente tem todos os veículos de mídia, tá? De televisão, rádio, jornal, mídia digital, temos várias, né? E todos eles permitem. Mas estamos dentro da lei, é permitido que essas casas de apostas anunciem seguindo as regras aqui com a gente. Ok, é permitido. Mas percebe que a responsabilidade deles é tão grande ou ainda maior do que a dos influenciadores? Porque se eles não permitissem, não ia ter um dos influenciadores anunciarem. Por exemplo, não ia passar casa de apostas na TV, não ia ter uma casa de aposta na camiseta de time de futebol ou durante o Brasileirão. O que me leva ao terceiro grande responsável. E entenda que não é culpado, vamos tentar distinguir isso aí. Não é culpa, é responsabilidade, que tem a diferença de que eu falei. Que não é uma questão de é por sua causa que isso está acontecendo. Mas sim, você poderia fazer algo para que isso não acontecesse. Essa é basicamente a diferença. Então a gente tem aí como um terceiro pilar de responsabilidade na minha hierarquia as grandes marcas, os grandes compradores de mídia. Porque se eu não admito que a minha marca seja anunciada próximo, na sequência de uma casa de apostas, ou na mesma camiseta de time que uma casa de apostas, ou no mesmo campeonato de futebol que aquela casa de apostas está patrocinando. E uma curiosidade aqui, que dos times da Série A do Brasileirão, eu fiz essa pesquisa mais no início do ano, mas tinha apenas um que não tinha como patrocinador casas de aposta. E eu tô falando isso porque está diretamente relacionado com a responsabilidade dos grandes investidores de mídia de outros setores. Porque se eu sou uma marca, ou se eu sou várias marcas, né, trabalhando dentro de um campeonato de futebol, por exemplo, são vários anunciantes, né? Dentro de mídias de grande audiência, a gente tem vários anunciantes. E se eu sou esse anunciante, eu falo, eu não quero a minha marca ao lado, vinculada a uma casa de aposta, você percebe que o jogo muda? Porque uma coisa é o veículo de mídia, estou dentro da lei, estou ganhando dinheiro de mais um anunciante e eu vou vender um espaço publicitário para uma casa de apostas, dentro das regras que foram pré-estabelecidas legalmente e também pelo Conselho de Autorregulamentação Publicitária. Então eu vou seguir essas regras e vou vender mídia e eu não estou fazendo nada de errado. Esse é um cenário. Agora, se os grandes investidores de mídia chegam e falam não quero colocar minha marca do lado de algo que pode potencialmente prejudicar a economia brasileira e que está prejudicando milhares de pessoas. Eu não vou pôr meu dinheiro aí. Não vou investir aí com vocês. Você percebe que talvez
fique um pouquinho mais delicado para o veículo de mídia. Fala, putz, quanto que eu vou perder para ganhar esse contrato? Então, nesse sentido, existe uma responsabilidade. Ah, Cat, mas se a lei permite, se o veículo de mídia permite, a marca não tem a menor obrigação de fazer. Não, não tem a menor obrigação de fazer. Realmente não tem. Obrigação, quem tem de fazer alguma coisa é o Estado. Mas percebe que existe aí um poder de fazer algo a respeito? E eu não tô falando que é simples, eu não tô falando que é fácil, eu não tô falando que não é custoso ou que seja obrigação dessas marcas, nada disso. Mas que é algo que pode ser feito. E tem marcas que já tomaram essa decisão e deixaram de patrocinar pessoas por conta de anúncios de casa de aposta. Porque realmente é um ponto sensível, é tudo ainda muito novidade, é tudo ainda muito recente. Mas qual que é o impacto de uma marca, por exemplo, que se posiciona como sustentável, uma marca que se posiciona como em prol da sociedade, como uma marca que cuida das pessoas, como fica ela sendo associada no mesmo momento, estando lado a lado com uma casa de apostas, que traz aí um potencial prejuízo para as pessoas? É uma questão. E na minha percepção é algo que quem investe em mídia deveria pensar também. E fazer análise aí de custo-benefício a longo prazo para a própria empresa. E agora chegamos ao nível de responsabilidade onde eu vejo as pessoas apontando mais dedos, que é para os CPFs de grande visibilidade, os influenciadores. Os influenciadores, eles têm uma responsabilidade bem grande, porque faz parte do trabalho do influenciador influenciar as pessoas a fazerem algo. Então, se você tem consciência de que você está influenciando milhares, milhões de pessoas a fazerem algo que não é uma coisa boa, que você não indicaria para uma... Pensa assim, você indicaria uma casa de apostas real, real oficial assim? Você indicaria uma casa de apostas para o seu melhor amigo? Para sua mãe, para o seu pai, para o seu irmão? Você faria aquele anúncio que você está colocando no seu perfil para uma pessoa que você ama, para uma pessoa que você se importa? Essa é a pergunta. Se a resposta for não, então por que você está fazendo isso para o familiar de alguém? Por que você está fazendo isso para outra pessoa? Você consumiria de verdade a casa de aposta? Estou falando honestamente, não é para resposta pública. É de verdade, né? Eu vi a entrevista do Felca falando quanto ofereceram para ele, quanto ofereceram para ele, que foram muitos milhões. Eu achei ótima a resposta dele. A resposta dele foi que esse valor, acho que eram 50, 55 milhões de reais, não comprava a consciência dele. Mas, agora palavras minhas, é um valor que compra a consciência de muita gente. E aqui eu vou dar o benefício da dúvida. Pode ter influenciadores que realmente não enxerguem o quão prejudicial eles estão sendo para outras pessoas, né? Isso num primeiro momento. Que realmente ache que a pessoa tem consciência, a pessoa é só para maior de idade, eu tô dando uns avisos, aposta quem quer. Então, vou trazer aqui algumas informações, né? Se realmente é essa a justificativa, vamos pensar aqui, num país com o nível de educação que o nosso país tem, com as desigualdades que o nosso país tem, com a exposição às redes sociais que o nosso país tem, com a falta de controle de fiscalização para as ações ilícitas que o nosso país tem. Você realmente acredita que colocar num story um aviso de que você tem que ter 18 anos para postar e se você for viciado não poste, vai ser o suficiente? Realmente, na realidade, acredita nisso? Porque não é bem assim que as coisas funcionam. Ah, mas se a pessoa é viciada, ela não pode apostar. Mas quem te garante que ela sabe que ela tem um vício? Que ela tem essa predisposição a um vício? Quem garante que o desespero, a vontade, o impulso dessa pessoa
não seja maior do que eu racionalizar e pensar, não, eu já apostei muito, eu não vou apostar mais porque eu vou ficar sem dinheiro, né? O quanto você confia no poder. Eu falei lá no começo, que a gente tem um déficit educacional e um déficit de, eu tenho dificuldade de falar essa palavra, e um déficit de discernimento nesse país. Eu acho que eu não tenho aqui, ó, novamente, sem dados sobre esse déficit de discernimento, mas se você olhar comentários, conteúdos veiculados na internet, você vai ter fortes indicativos desse déficit de discernimento. O educacional a gente tem dado sim, né? Tem rankings internacionais, tem provas que são feitas e que as notas não deixam mentir, que a gente tem uma questão, né, com a educação. Nesse cenário, onde muitos não conhecem os próprios direitos, os próprios deveres, não conhecem questões de saúde mental, não conseguem entender, de repente, que um vício é um vício, né? Que faz parte, inclusive, da mentalidade do viciado. Você acredita que essa justificativa é o suficiente? Acabei de lembrar aqui um exemplo. A galera tá levando o bebê reborn pro médico. Percebe? Ah, mas aí não é problema meu. Mais ou menos. Mais ou menos. Porque você está influenciando, você está sendo um ponto importante para essa tomada de decisão das pessoas. E o que você está fazendo não está interferindo apenas. Você acha que a escolha é individual e que ela não te afeta? Vou trabalhar aqui com outra perspectiva, que é, além de afetar as pessoas que estão perdendo dinheiro, algumas perdendo a vida por não saberem lidar com isso, perdendo as economias, perdendo famílias, né, por conta do vício, né, e que muito é influenciado pela propaganda. A gente tem aí o exemplo dos cigarros, da queda do consumo de cigarros, quando parou-se de fazer propagandas de cigarro. Então a propaganda ela influencia muito nesse quesito. Eu vou trazer aqui o outro lado, que é o lado econômico. Já tem pesquisas que no setor de varejo o uso de bets já causou um prejuízo bilionário, porque mudou padrões e hábitos de consumo. Ou seja, está afetando a economia como um todo, né? Ah, mas eu ganhei muito dinheiro, não preciso mais me preocupar com isso. Aí tua índole, teu caráter, tua decisão. Mas vamos combinar aí um discurso melhor do que não sei, não sabia, não parei para pensar. Admite aí o que você está fazendo, reconhece o que você está fazendo e que você não se importa, e veja também quem continua aí te seguindo, te apoiando, comprando as coisas de você. E eu não tô falando que essas pessoas vão sumir, porque muita gente vai continuar assim, né? Tem muita gente que segue defendendo as pessoas que gostam acima de tudo e qualquer coisa. O que me leva ao próximo setor de CPFs a serem responsabilizados, que são os públicos dessas pessoas. Se você aí não concorda com a divulgação de bets, se você enxerga que isso é algo prejudicial, é nocivo, tanto a nível individual quanto a nível econômico, e você continua seguindo, consumindo conteúdo, defendendo pessoas que fazem esse tipo de anúncio, você também tem uma responsabilidade aí. Você pode assumir as rédeas das suas ações, pode deixar de seguir, deixar de acompanhar, mesmo gostando daquela pessoa, para que a audiência dela vá diminuindo. Ah, mas eu sou uma pessoa, só eu não vai fazer diferença. Bom, eu acredito que eu já tenha dito isso nesse vídeo, mas eu, Catherine, prefiro agir de acordo com a minha integridade. Eu, inclusive, deixo de comprar coisas de marcas, de lojas, que eu identifico que façam coisas que eu não concordo. Então, se eu identificar, o principal, o campeão para mim é ter um discurso de marca que não corresponde com a realidade. Isso para mim é o campeão de eu deixar de comprar. E nem sempre é fácil, tá? Porque às vezes eu vou acabar pagando mais caro em alguma coisa, ou vou deixar de comprar, porque às vezes eu não tenho como pagar o mais caro da coisa,
porque eu não concordo com as ações daquela marca e eu não vou dar o meu dinheiro para aquela marca. E aí você fala, nossa, grande coisa, a marca não vai fazer nem cócega, uma pessoa pode não fazer nem cócega para a marca, mas para mim, para a minha integridade, para os meus princípios e meus valores, vai fazer diferença. E é isso que no campo individual, para mim, importa, né? O quão bem eu me sinto comigo mesmo, o quão eu consigo ser íntegra e agir de acordo com a minha conduta, com o que eu penso, com o que eu acredito, com o que eu valorizo. E eu convido você a testar e ver se isso funciona para você também. Porque eu posso não mudar o mundo, mas eu posso mudar o meu mundo. Eu posso mudar a minha relação com o mundo. Eu posso mudar a forma como eu encaro as coisas. E isso faz com que eu viva melhor, com que eu me sinta melhor ao longo da minha vida. Eu assumo as rédeas do que é importante para mim, independente do que os outros vão fazer, do que os outros vão achar, né? Obviamente, dentro dos limites éticos, morais, legais e de respeito. Você percebe que a gente tem uma responsabilidade, que a gente tem um poder de agir e pode ser uma microação, mas é uma microação na direção de algo que você acredita. Você não precisa controlar, exigir, obrigar a ir lá e ficar comentando e falando para as pessoas que elas devem ou não devem fazer. Você pode, se você quiser. Mas você não precisa. Você pode tomar você a sua ação e ser você um ponto do movimento contrário. Você pode também, como eu estou fazendo nesse momento, tentar trazer uma perspectiva, tentar trazer informação, tentar conversar com a sua audiência a esse respeito. Que são pequenos pontos que podem ir ao longo do tempo fazendo diferença. E aqui, voltando ao tema da responsabilidade coletiva, né, em relação às bets, eu trago a pessoa que consome. Ela pode estar ali com a pessoa que consome o influenciador e não aposta. E agora pensando, eu talvez tenha invertido, né? Acho que a responsabilidade maior é de quem consome os jogos de aposta e, por fim, de quem consome os influenciadores que divulgam casas de aposta. Só essa correção, que eu acho que eu não vou ter corte para fazer isso na edição, então eu vou deixar registrado aqui. Mas, por fim, as pessoas que apostam, elas têm responsabilidade sim. E aí você pode pensar e dizer, não, mas ela não tem consciência do que ela está fazendo. Ah, mas ela é uma pessoa sem instrução, é uma pessoa simples, é uma pessoa que não tem educação. Ainda assim, ela tem responsabilidade sobre o que ela está fazendo. Ah, Cat, mas essa pessoa tem um vício, ela tem uma doença, ela não pode ser responsabilizada. Ela pode. E eu não estou dizendo culpa, e aqui de novo, eu sei que é a terceira vez que eu faço isso, mas existe uma diferença entre culpa e responsabilidade. E quando eu digo responsabilizar a pessoa, é que ela tem a habilidade de responder por aquilo. E se aquela pessoa tem um vício, essa habilidade fica reduzida, ela talvez precise de um tratamento, ela precisa de outras medidas, ela talvez precise de suporte. Mas dizer que a pessoa que compra aposta não tem responsabilidade é tirar da mão dela, na minha percepção, o poder de fazer algo diferente. E aí eu acho que concordamos que tirar a opção da pessoa de tomar uma ação diferente não é uma coisa boa para essa pessoa. Ah, Cat, mas que poder eu tenho em fazer isso? Quando a gente reproduz, escala um discurso, fala, ai, pobrezinho, coitado, ele não pode fazer diferente. Duas coisas estão acontecendo aqui, sutis ou não. Você está menosprezando uma pessoa e você está gerando um discurso confortável para que se acredite que não há alternativa, desde o ponto de vista de quem está naquela situação. Pode ser sofrido, pode ser doído, responsabilizar quem está, nesse caso, comprando jogos de aposta. Pode parecer cruel, pode, mas ao mesmo tempo é tirar o band-aid, é dizer, você também pode fazer diferente, então faça. Porque sem isso, sem ter essa consciência, dificilmente essa pessoa
vai sair desse lugar. É a ação de um familiar, por exemplo, que vai lá e vai levar essa pessoa para fazer um tratamento. Vai falar, ó, você vai fazer o tratamento, você precisa de ajuda, sim, vou te dar ajuda, mas você tem a escolha de sair desse lugar que você está, que você se colocou, né? Claro que é um você se colocou com toda a responsabilidade coletiva que eu mencionei até agora, mas no final das contas existe uma escolha individual. Por mais inconsciente que essa escolha seja, ela existe. E na minha percepção, dizer que ela não existe contribui para limitar as pessoas, para que as pessoas façam menos. E eu sei que isso pode ser polêmico, eu sei que pode ter muita gente que não vai concordar com o que eu estou dizendo, mas eu convido para que reflita sobre isso. E aqui eu vou usar o termo culpa porque as pessoas utilizam normalmente essa frase, mas eu substituiria também por responsabilidade. Ah, não foi sua culpa, não foi sua responsabilidade. Foi a culpa do governo, da mídia, da publicidade, do influenciador, menos sua. Você está tirando o poder daquela pessoa de mudar. Você está falando, você não é capaz de escolher por si. Você não é capaz de tomar uma decisão por si. Isso pode deixar a pessoa num desconforto confortável e atrasar ou até mesmo impedir que ela tome uma ação para fazer diferente e para sair daquele lugar. É nesse sentido de responsabilizar e não falar, nossa, bem feito, perdeu tudo, o que você tinha que pôr o seu dinheiro aí? Não é isso. Você se colocou aí, mas você também pode sair, porque foi você que se colocou aí. Então você pode passar a, com ajuda ou sem ajuda, tomar ações para mudar de lugar. Eu sei que esse vídeo ficou longo, eu avisei que ficaria, mas a minha posição aqui, minha intenção era de fato tentar ajudar, tentar trazer informações que saiam um pouco do senso, não sei se senso comum, mas do que eu tenho visto muito na internet de pessoas culpando e focando só em quem tem grande visibilidade e abrir um pouco mais a perspectiva e trazer novos pontos. E eu falo isso também como publicitária, porque o mercado publicitário influencia e muito no que está acontecendo, né? Então acho que é um tema de relevância social e é um tema de relevância para o mercado também. Por isso eu trouxe essas informações. E também para trazer o ponto de que talvez você tenha feito algo e percebido que não foi legal. Você pode ter anunciado uma casa de apostas e percebido só depois que não foi bom. Eu gosto de dar o benefício da dúvida. Eu gosto de acreditar que nem sempre as pessoas agem por mal. Ah, mas a inocência, né? Voltamos aos meus valores, né? Não vamos questionar isso. E pode ser que em algum momento você tenha percebido que isso não é tão bom e tá tudo bem mudar de ideia. Vamos normalizar que tá tudo bem. Você fala, putz, errei e vou tomar uma medida corretiva. É admitir e mudar, né? Que é assim que acontecem normalmente os aprendizados. E mais uma coisa que vai ficar aqui fora de ordem, porque eu esqueci de falar antes. Eu vi uma pesquisa que fala que mais de 70% dos brasileiros não veem as casas de aposta como algo ruim. E eu convido vocês a ficarem muito atentos quando se vê dados de pesquisa, tá? Porque você pode interpretar os dados de diferentes formas. E depende muito de qual foi a amostragem dessa pesquisa e como foram elaboradas as perguntas, como foi esse questionário, como foi a compilação desses dados para se ter esse resultado. Então, é algo, quando vocês escutarem dados, presta atenção, dá uma desconfiada, pesquisa, não acredita só porque é número, porque existe interpretação e existe a estrutura com a qual aquilo é feito. E se de fato 70% da população não vê problemas com a existência
de casas de aposta, da forma que se está hoje, muitos dos meus argumentos são corroborados aqui, o que significaria eu nunca ter lamentado tanto ter razão. Eu realmente espero que os dados não estejam corretos, deixando claro. Mas caso esteja certo, além de corroborar o que eu disse, indica que a gente tem um longo caminho aí para percorrer, para que as pessoas não se prejudiquem, para que a economia não se prejudique por conta dos jogos de azar. E nós, enquanto indivíduos, podemos tomar ações, mesmo que sejam microações. Você pode, por exemplo, como eu disse, deixar de seguir influenciadores, deixar de dar engajamento para esses influenciadores. Você pode ir no CONAR. O CONAR tem uma área que você pode denunciar propagandas indevidas. Então, se você vir um anúncio de casa de apostas que esteja fora das conformidades, enganando as pessoas, não passando a informação completa, que tenha ali questões, você pode ir lá no CONAR e denunciar. Se você está na dúvida se tem ou não, você pode denunciar e eles vão dar o veredito deles. Mas você fez alguma coisa. E, falando do principal responsável, você pode pesquisar as pessoas e votar melhor, né? Que é um conselho que vem sendo dado há anos, nem todo mundo segue. Eu tô falando isso novamente, não quero gerar quem tá certo ou errado de política, não. É só, tipo, que tem gente que de fato não pesquisa, não olha pro candidato, não olha para nada que fez. Eu já vi pessoa pegando o santinho do chão e indo e votando. Eu tô falando disso. Se você acha que X, Y, Z pessoa é melhor porque você realmente acredita nisso, cada um tem esse direito. De modo geral, podemos pesquisar e votar melhor. E por fim, mas não menos importante, nós podemos agir individualmente, ainda que a maioria das pessoas não faça o mesmo. Agir de acordo com a nossa integridade, com o que é verdadeiro pra gente. E chegou a hora de eu finalizar esse vídeo. Eu sei que talvez eu tenha divagado um pouco, mas eu acho que as informações podem contribuir e agregar para as pessoas. Lembrando que o tema central desse vídeo era responsabilidade coletiva relacionada às bets. E aí eu quero terminar com uma frase de impacto, vou até me ajeitar aqui para terminar com a frase de impacto. Você pode até não mudar o mundo, mas você pode mudar a sua relação com o mundo, e isso pode ser o princípio de uma grande mudança, principalmente para você. É isso, eu poderia fazer o CTA para pedir para você se inscrever e compartilhar esse vídeo, mas eu não vou fazer, eu vou deixar livre. Se você sentir que deve compartilhar esse vídeo com alguém, fazer algum comentário, faça, porque a intenção desse vídeo aqui era compartilhar informação, era pegar um pensamento que estava me fazendo querer devolver o mundo para os dinossauros e compartilhar e trazer para a internet. Então é isso, tchau, tchau e até o próximo vídeo.